enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Maria do Socorro, a vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Socorro, esse episódio hoje promete, porque vai desmistificar muita coisa. Sim, e é um assunto que ele é recorrente nas redes sociais. E eu converso muito com a nossa convidada de hoje. Ela é muito preparada para quebrar vários paradigmas com relação à temática desse episódio. Eu tenho certeza que nós acertaremos em cheio e a enfermagem vai amar. Aprende ou não aprende, porque se não aprender com esse podcast, não vai aprender de outro jeito. Exatamente, porque não dá para a gente ficar falando das coisas, emitindo opiniões sem conhecer. Então, hoje ela veio e eu já estava conversando com ela aqui nos bastidores, ela está com uma robustez ali de conhecimento e de informação que tem. O povo pode preparar. Então, gente, para quem ainda não segue o Corém nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira e brasileira, segue o Corém no Instagram, @CoremMG. Também a gente tem o Instagram do nosso podcast, que é o @enfermagempod. Faz uma foto aí do podcast, printa a tela, posta lá e marca o Corém, marca o Enfermagem Pod, para a gente divulgar o nosso podcast para mais pessoas, para que mais profissionais tenham acesso às informações que a gente fala aqui nos episódios do nosso podcast. E para você ficar por dentro de notícias, resoluções, legislações, pareceres, eventos, acesse o site do Corém, www.coremmg.gov.br, um site cada vez melhor, preparado especialmente para você, profissional. Daqui a pouco o Socorro vai falar de algo que tem lá no site para o pessoal, mas segura aí um pouquinho. E para você que quer assistir aos episódios do nosso podcast, quer assistir também a cursos e eventos do Corém, que já estão gravados e são inúmeros, você acessa o canal do Corém no YouTube, que é o @mgcorém. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novas postagens lá. Toda semana tem um curso diferente. Toda semana tem um curso diferente que foi feito para você. E a gente está conversando, né, Luísa? Sempre Luísa, sobre todas as reivindicações da enfermagem. E com relação aos cursos, a gente sempre tem alguém que fala, mas podia ser nesse horário, podia ser no outro. Nós damos a seguinte dica. O curso, ele é híbrido, as palestras são híbridas. A gente tem que ter um padrão de horário, porque tem toda uma estrutura de gravação que a gente precisa da equipe do Corém no seu horário de trabalho. E se a gente, às vezes, faz um horário diferente, a pessoa que estava gostando daquele horário também reclama. Mas o que é mais importante nisso é que todos os nossos cursos, nossas palestras, nossos congressos, eles ficam gravados nas nossas redes, lá no Telecapacita Corém, no YouTube do Corém. Tem um histórico, já tem mais de 5 anos acumulados de gravações de assuntos, de temas de muita importância. E todos aqueles que entram dentro de 48 horas de cada evento, eles têm direito à certificação. Então, em 48 horas, eu tenho certeza que você vai encontrar um tempinho para ir lá e ver essa palestra, esse curso, que são de alta qualidade, palestrantes, enfermeiros, técnicos, de expertise no assunto. E a gente quer muito que você, inclusive, avalie. E no site também tem lá um link para que você possa avaliar o Corém. Você sabia que a sua opinião pode, muitas vezes, mudar um contexto de toda uma gestão? E a gente acredita que a sua opinião é que nos faz cada dia melhor. Então, aguardamos vocês no nosso site, que está cada dia melhor para que a sua jornada lá seja super interessante. É ou não é, Luísa? Isso mesmo. E, às vezes, você está aí procurando curso
gastando dinheiro com o curso e o Corém tá te fornecendo de graça e tá tudo disponível para você na palma da mão, aqui ó, no celular, você acessa o YouTube, em casa, Smart TV, enfim. Basta você querer. E outra rede que você pode acessar o podcast é o Spotify. Eu gosto muito de ouvir podcast no carro pelo Spotify, então também é uma alternativa para você que gosta do Spotify. Só entrar lá no Enfermagem Pode. E agora também o nosso podcast está disponível no Cofem Play, que você que tem o aplicativo aí, que inclusive é um aplicativo excelente também. Eu vi lá que você comentou, maravilhas, né? Eu excelente. Gostei de ver. Para quem não acessou o Cofem Play, indico baixar aí um aplicativo rico aí, cheio de informações, e o nosso podcast está lá. É lógico, a gestão de Dr. Manuel, de todo o plenário do Cofem, tem trabalhado incansavelmente para que todos os conselhos regionais e todos, através de todos os seus inscritos, tenham o melhor produto, seja ele técnico, seja ele político, seja ele cultural, seja ele científico. Nosso sistema é enfermagem. Bem, agora olha aqui, quem está aqui do meu lado, que já virou minha parceira, mas ela é mais parceira de vocês, Cora do Corém. Salve aí no seu celular o número 031-3238-7500 e você vai ter na palma da mão, no seu computador, a Cora do Corém. Ela é uma assistente virtual que está sendo capacitada, né, através da inteligência artificial para que ela possa te atender cada vez melhor. Hoje, ela tem uma expertise maior nas questões administrativas. Então, você tem o Corém à sua disposição 24 horas por dia, de segunda a segunda. Quando a Cora não consegue responder, você pode ter certeza que por trás da Cora tem uma equipe padrão ouro, que de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, quando Cora não dá conta, ela fala: equipe, apostos para atender a enfermagem. É a inovação tecnológica em favor do nosso inscrito. E aguardem, Cora está sendo treinada e capacitada para as questões normativas, para as questões de resolução, de portarias que são importantes para a nossa enfermagem. Cora, você é uma inteligência artificial, uma assistente virtual que a gente ama. Tenham a Cora com vocês. Então, demos todos os nossos recados. Todos os recados dados. E você, tá boa, Luísa? Eu tô ótima. A gente se encontra assim nessas gravações e às vezes a gente fica tão empolgada e nem pergunta, né? Eu estou boa também, apesar de você não ter perguntado. Eu estou ótima, né? Você está... Eu estou bem, mas eu já te dei um abraço. Já. É porque não filmaram. Não é? Pois é, tá, gente? E outra coisa, você está animada para o CBCenf? Eu estou animada para o CBCenf porque ele está chegando. E é um congresso que quem não conseguiu fazer a inscrição presencial, fez a sua inscrição online, tenham certeza, é o melhor congresso de enfermagem de saúde da América Latina. Então, gente, esperem desse congresso algo assim impactante. Vai ser em Salvador dessa vez. A parte científica desse congresso, Luísa, e você vai palestrar. Excelente, eu tô lá. Oh, maravilha. Vamos entregar muita coisa lá, né? Muita coisa. Curso, vamos falar de inteligência artificial. Livros. E vai ser muitas muito bom, informações. Né? Fiquem ligados. Mas, ô, Luísa, nós temos uma convidada. Temos, e ela tá esperando. cheia de conhecimento. Bora chamar? Bora. Sem mais mistérios, e se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Isabela. E aí, Isabela, que bom estar aqui com você. Estou muito feliz também, muito obrigada mais uma vez aí, né, Socorro, que a gente vem conversando, né, mais uma vez aí recebendo a gente, dando essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho, sobre o cooperativismo em geral, né, e a gente desmistificar, né, um pouco como vocês falaram aí, para as pessoas entenderem e não serem enganadas, né, que a gente recebe muito lá na cooperativa, lá, pessoas às vezes que não sabem discernir o que é uma cooperativa, né, o que é uma empresa, contratos diferenciados,
associado. E aí eu venho aqui, né, com essa, né, possibilidade aqui de falar um pouquinho sobre o cooperativismo no mundo, né, o cooperativismo aqui no Brasil, desmistificar que cooperativa não é uma coisa associativa, assim, de pequena, né? Então a gente tem cooperativas aí que faturam milhões. Então a gente quer mostrar esses exemplos aqui para entender como que a gente pode aprender e também ser essa referência aí, né, no mercado. É lógico que antes disso tudo você vai falar de você, da sua trajetória, né? Quem é você profissionalmente? E eu espero que nosso script aqui, que a gente precisa ter, pelo menos não é nada engessado, sim, mas a gente tem um roteiro aqui que sim, foi estudado por mim, por Luísa, para que a gente possa responder, esclarecer a questão do cooperativismo, de cooperativas, de cooperados, mas também a gente usou da estratégia de trazer as dúvidas da enfermagem. Sim. Né? Que eu acho que aí a gente vai falando e, ao mesmo tempo, dando um recado para a nossa enfermagem que merece ser esclarecida. Então, hoje o nosso episódio é sobre cooperativa e cooperativismo. Mas fala um pouquinho de você. Então, sou Isabela, né? Sou mãe da Malu. Me formei em 2009 como enfermeira e o meu objetivo único, como a gente sai da faculdade, é o quê, né? Ou você vai trabalhar CLT ou vai passar no concurso, né? Era só essas duas opções. Então, o meu sonho era trabalhar no PSF, com promoção de saúde. E aí, estudei muito tempo para o concurso, não consegui, trabalhei na prefeitura com um contrato, e aí me veio essa possibilidade de montar uma cooperativa. Né? Então, a cooperativa a gente começou em 2012, juntamos 20 profissionais, eu não sabia nada de cooperativa, fui buscar, né? Eu falo que a gente tem, aqui igual tem o Corém, né? Aqui em Minas a gente tem a OSENG, que é o órgão, né, patronal que representa as cooperativas aqui de Minas. Então, deu toda a estrutura, conhecimento para que a gente pudesse iniciar esse processo da cooperativa. E aí a gente fala que é um bichinho que pica a gente e nunca mais você sai, né? Quem entende mesmo cooperativismo apaixona, fala que hoje é uma filosofia de vida, né? Então, atuo hoje, né, dentro da cooperativa, então, da COPSEV, né? São 13 anos já. Mas dentro desse processo eu vim me especializando, então eu acabei focando mais nessa parte de gestão de cooperativas, hoje não atuo mais na assistência. Então fiz MBA específico, né, para dirigente de cooperativas, né, em parceria aí com a Faculdade Unimed, o Sistema OSENG, Sebrae Minas, que tem um programa que chama MBA Ópera. Então, é um MBA que são pessoas que são convidadas a fazer, não é uma especialização aberta, sabe? E a COPSEV foi a primeira cooperativa de trabalho em 20 anos de curso a ser convidada a fazer esse curso, né? Então, a gente ficou muito feliz nesse processo. E aí, a gente vem estruturando isso e, né, são vários ramos do cooperativismo, né? E a enfermagem já tinha várias cooperativas, mas ainda não tinha uma organização dentro, né, de participação. Stop. Nós vamos falar disso. Sim. Mas, assim, então, você é uma enfermeira especialista, né, tem um MBA específico que te permite hoje não estar na assistência, mas fazendo gestão de uma cooperativa. Isso. Então, Luísa, nós estamos falando com a pessoa certa, né? E eu posso te dizer, Luísa, porque desde quando nós começamos a abrir os canais de fala, a Isabela sempre esteve, já tivemos aqui um encontro de cooperativas, né? E a Isabela foi muito importante, trazendo essas pessoas para aproximação com o Corém. Então, assim, eu acho que nós vamos conseguir traduzir isso aqui. Então, esse episódio é para você, enfermeiro e técnico e auxiliar, que quer saber de cooperativa, entender quando você não está numa cooperativa e sim vivendo uma fraude trabalhista e que faz aquela confusão com home care, com cooperativa. Então, é hoje que isso vai ser desmistificado. Bem, então eu acho que a gente já começa te agradecendo essa sua disponibilidade de estar aqui, de dividir o seu tempo com o nosso Enfermagem Pode. Eu quero começar assim te perguntando,
Fale para a gente o que é uma cooperativa e como se cria, como surge uma cooperativa. Então, uma cooperativa ela é uma sociedade, né, diferente de empresas, né? O que diferencia ela basicamente que uma empresa ela é uma associação de capital, né? Então, se a gente quer montar aqui uma empresa, pode juntar nós três aqui, nós três vamos ser sócios, né? E aí o que vai mandar de diferente aqui vai ser o quanto cada uma vai entrar, né? O capital é que manda. Na cooperativa, é uma cooperativa de sociedade de pessoas, né? Ela não é por capital. Então, todos são sócios, todos têm os mesmos direitos, todos têm o mesmo poder, que é o voto. Então, independente do quanto você fatura na cooperativa, o seu poder é o mesmo, porque você tem direito a um voto, né? Então, nas assembleias. E como que surge, né? A cooperativa, ela historicamente, ela surge da necessidade. Então, assim, pessoas que se unem com um objetivo em comum para ganhar um benefício, né? Então, nós temos aí cooperativas de crédito, né? Então, o que é? Tem as mesmas funções que um banco, te atende em tudo, só que ao invés de ter ali um faturamento para que lucre para um grupo de acionista, eu tenho ali uma operação que funciona para mim, e se aquela cooperativa dá resultado, esse dinheiro volta para a gente, né? Você vai para a cooperativa do agro, então, ou seja, eu planto café. A partir do momento que eu entro para dentro de uma cooperativa, né, a gente tem aqui em Minas a maior exportadora de café do mundo, a Cocafé. O cooperado que se associa lá, então a partir do momento que ele se associa, ele passa a ter orientação de como plantar o melhor café, ele passa a comprar insumos mais baratos. As capacitações, né? Tudo, todo o acompanhamento. E aí, quando ele pega esse café, ele entrega para a cooperativa que faz a seleção do grão, faz o contrato com outras pessoas para fazer exportação. Nacional, internacional. Consegue separar o café ali, o que é melhor, o que não é, né? Então, esses são os exemplos. Então, surge nesse modelo. A primeira cooperativa que a gente tem registro no mundo é em 1834, né? Lá em Rochdale. Então, surgiu como? No meio da Revolução Industrial, todo mundo passando muita dificuldade, né? E aí juntaram 27 pessoas, né? Que são 27 homens e uma mulher. Foram 28 pessoas que já tinha uma mulher na época, né? Eles ficavam presos comercialmente porque tinham poucas lojas que vendiam coisas, né? E aí eles colocavam o preço que queria. Então essas 28 pessoas se uniram, foram o grupo que foram ali selecionados, né, para ser os responsáveis ali daquela cooperativa, foram numa outra cidade, fizeram uma compra maior, ou seja, conseguiram comprar produtos com preços melhor e vendia com preço mais justo para os seus cooperados, né? Então a cooperativa ela surge sempre por uma necessidade, né? E aí quando a gente traz para a nossa realidade cooperativa de trabalho, é isso. Então, quando a pessoa entra para a cooperativa, ele já tem toda uma estrutura. Ao invés dele ir lá e montar uma empresa para ele sozinho, ele dentro da cooperativa já tem toda uma estrutura, já tem contabilidade, já tem as pessoas da comunicação, já temos o comercial que vai atrás, que vai negociar, que vai fazer o contrato, né? Que vai ficar responsável para tomar essas decisões. Luísa, sabe a primeira coisa que eu faço quando a enfermagem começa a falar alguma coisa na rede social? Mas não sei o que... A primeira coisa que você vai fazer, ler a lei do cooperativismo. Sim. Você fala, né? Uhum, você conhece essa lei? Você chegou a ler? Não. Mas eu ia falar. Você sabe que eu já participei de uma reunião. Logo que eu formei, que um amigo me convidou, que era enfermeiro, para formar uma cooperativa. Você tinha que ter lido essa lei. Mas é porque... Mas a gente vai falando aqui dela. Luísa, olha o meu olhar para você. Então me conta. Fala. Você ia falando que você viu uma reunião? Não, que eu participei de uma reunião 2006, isso, para criar uma cooperativa. Sim. Eram enfermeiros, né, mobilizando lá na minha cidade, interior do Rio. Legal. Mas acabou que não foi para frente. Ok. Mas porque já existia esse movimento, né? Assim, tinham pessoas já com esse conhecimento.
Sim, então, aqui no Brasil a gente tem a lei geral, né, que ela é desde 71. Então, a gente tem até coisas que a gente precisa, né, Renovar, né? atualizar, renovar, mas que traz muita robustez dentro do cooperativismo, né? Então, qualquer cooperativa, independente do ramo dele, segue essa lei. É a 5.764. Essa lei é que vai falar todo, explicar tudo. Então, desde a formação, né, da entrada de cooperados, quantidade de cooperados, cota parte, que é uma coisa muito importante, que às vezes os cooperados também não fazem. Você está entrando para uma sociedade da cooperativa, então você tem que contribuir, sim, financeiramente. O que vai diferenciar é de uma cooperativa dar para outra é valores e forma de pagamento. Né? Então, tem cooperativas de crédito hoje que cobra R$50 para você sócio cooperado. Né? Então, é você comprando o seu capital ali na empresa. Nós temos a Unimed BH, a última vez que eu vi, eu acho que era 160 mil. Então, ou seja, o médico que quer fazer parte e ser sócio cooperado, ele tem que integralizar 160 mil reais. Ele faz uma prova, ele sendo aprovado dentro da especialidade que ele escolheu, ele contribui, ele paga 160 mil reais. Você sabe que pouquíssimas pessoas sabem que a Unimed é uma cooperativa. Pois é. Acha que é só uma operadora, que é um plano, né? E a Unimed é uma prova real de que a cooperativa dá certo. Lá na frente dessa nossa conversa, eu quero fazer uma comparação. Sim, inclusive a Unimed, o modelo, né, que foi criado, a Unimed surge como uma cooperativa de trabalho médico, igual a gente. Então, um grupo de médicos se uniu há 60 anos, né, as Unimed aí tem em torno de 60 anos, eles se juntaram para poder pegar melhores formas de trabalho, negociar com o hospital, né? Então, e eles conseguem negociar. Hoje eles criaram um próprio sistema. Então, hoje não é mais trabalho, eles são agora, criaram um ramo próprio, né, da saúde, e só existe aqui no Brasil. Então, hoje, é referência hoje mundial. Então, pessoas de outro país vêm aqui para estudar o modelo Unimed, né? Que deu certo. Muito certo, né? E nós temos aqui em BH, que é a modelo, né? Então, a Unimed BH hoje é referência. Ela nasce aqui, né? Não, ela nasce no Rio. É no Rio? Eu achava que era aqui. Não, é no Rio, Unimed no Rio. Porque, na verdade, a Unimed é uma marca, né? É como se eles criassem uma marca. Um franchise ali. Isso. E aí dentro tem aí cada Unimed regional, ela tem sua própria diretoria, né? Então são CNPJs diferentes. Então a gente tem Unimed BH, tem Unimed de Juiz de Fora, tem Unimed de Divinópolis. E vai crescendo. Isso. Mas a ideia hoje, né, com o passar do tempo, já está entendendo que a necessidade, às vezes, é até de juntar e não separar. Então, às vezes, assim, tendo uma Unimed aqui, BH, tendo uma outra ali, então, talvez se juntar as duas, você diminui o número de diretorias, você diminui custo administrativo, você diminui custos e, às vezes, você ganha mais expansão. Então, acho que a tendência da agora para frente é começar a unir cada vez mais as cooperativas, sabe? Só nesse começo aqui a gente já entende bem. Olha, cooperativa, ela se difere da empresa porque o foco maior inicial não é um capital, uma sociedade que gira em torno de um capital, mas sim é uma sociedade que gira em torno de pessoas que se unem para um objetivo comum, né? E existe uma lei própria que ela precisa ser referendada. Essa lei é essa lei, 5.764. É uma lei mais antiga, mas quando a gente lê, você vai ver, quando você lê, ela é tão clara, tão objetiva, você entende tudo a hora que você está lendo. E ela tem um referencial quantitativo mínimo para que ela nasça. São 20 profissionais, 20 pessoas. Sim. Então, nós estamos aqui falando de cooperativa, e a cooperativa tem toda uma lei por trás que orienta, né, Isabela? Isso. E que fique, né, para a gente também registrar, no nosso caso, como somos do segmento trabalho, nós ainda temos uma lei complementar, ou seja, que foi necessário, que foi exatamente o que aconteceu, né? Na época de 90, né? Infelizmente, temos pessoas, né, que a gente falava até que eram as coopergatos. Então, as empresas começaram a abrir cooperativa
com o objetivo de burlar a lei trabalhista, né? E aí o objetivo era favorecer o empresário e não os cooperados. Aí vem a fraude trabalhista. Exatamente. Então, nessa época de 90 foi muito grande. Então, em 2012, surge a Lei 12.690, que é específica para as cooperativas de trabalho. E essa lei foi um marco muito grande, porque a partir daí, antes a gente chegava no tribunal, tinha uma ação trabalhista, aí o juiz já olhava e falava, é fraude. Apesar da gente ter a lei 5.764, a gente tem no artigo da CLT falando que se for trabalho através de cooperativa não constitui vínculo empregatício. Mas as cooperativas eram tão fraudulentas que eu não conseguia nem provar que elas eram cooperativa mesmo, né? Até porque eu já tinha esse fim por trás. Então, a 12.690, ela vem trazendo um pouco do que, né, os direitos básicos ali de um profissional para ele prestar serviço. E que é o que hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente bateu muito aqui na época do piso, né? Na lei está lá falando. Então, assim, o profissional pela cooperativa não pode prestar serviço com valor abaixo do piso da categoria. Caso não tenha no piso, não pode ser um valor inferior ao salário mínimo. Né? Essa lei vem falando assim, tem adicional noturno? Não tem adicional noturno trabalhar, mas tem na lei 12.690 fala, valor diferenciado diurno e noturno. Sim. Valor diferenciado para lugares insalubres, entende? Descanso anual, remunerado. Então, ou seja, a gente tem as férias, né? Então, toda cooperativa, ela tem ali o cooperado do ano, faz uma poupancinha ali para ele, e uma vez por ano ele vai lá e resgata aquele valor ali que são consideradas as férias dele. Então, essa lei foi um marco muito importante, porque aí, hoje, quando a gente, né, tem algum processo, alguma coisa trabalhista, os juízes hoje, né, validam isso, né? Se referencia nessa questão. Exatamente. A cooperativa que realmente está seguindo isso, né? Então começa a diferenciar uma cooperativa da outra do que está cumprindo ou não a lei. Muito bem. Credibilidade, porque as pessoas às vezes, igual a gente estava conversando aqui antes, fala, é cooperativa, e por não ter conhecimento, acha que não tem, né, uma legislação por trás. Você ter falado dessa questão dessa outra lei do trabalho complementar é essencial, porque existe uma normatização ali que precisa ser seguida. Isso. E o que acontece às vezes? E não é só da enfermagem, tá? Então, assim, essa é uma questão geral, assim, né? Como eu trabalho com outras cooperativas também, né? Participo de vários cursos, encontros. Então, a gente vê que é uma necessidade geral. Porque, às vezes, assim, as pessoas na boa vontade, às vezes, né? Nem da má fé, se juntam e falam, vamos montar uma cooperativa. Aí junta lá o pessoal, e coloca cópia, alguma coisa e sai trabalhando. E não tem nem conhecimento da lei, né? E isso pode lesionar tanto ele quanto todos os cooperados, né? Porque todos são sócios, então todos respondem. E como que é? Não pode falar. Não, eu ia perguntar, já que a gente está falando nessa questão de cooperativas que, de fato, trabalham ali com a lei, que são, você falou das cooperativas gatos, né? Copy-gatos, achei o nome ótimo. Mas como que o profissional, então, porque ele quer se cooperar, como que ele faz para virar um cooperado e como que ele sabe ali que aquela cooperativa é uma cooperativa, de fato, não gato. Então, são vários fatores, né, que a gente coloca. Então, o primeiro deles é o seguinte, toda cooperativa, para ser cooperativa de verdade, ela tem que estar afiliada ao sistema OCB do Estado. Então, ou seja, aqui no nosso caso, Minas Gerais, tem que estar afiliada na OCENG. Eu não estou entendendo. Como é que chama esse órgão? É OCB. OCB. CB. Isso. Como se fosse o Corém. Como se fosse o Corém. OCB. Isso, é como se fosse o Corém daqui das enfermagens. Então, se eu sou enfermeira ou técnica ou auxiliar e quero entrar no ramo de cooperativas, a primeira coisa que eu tenho que ir a pesquisar, eu vou pesquisar lá, cooperativas de enfermagem de Minas Gerais. Aí eu vou querer essa aqui, mas eu tenho que ver se ela está nessa OCB. Já é um alerta. A OCB é nacional, né? E aí cada estado tem o seu representante, igual o COFEM, né? Então aqui no nosso aqui é o sistema OCENG, né? E aí ali você consegue já ter um diferencial, né? Você já consegue saber as que são registradas. Então é obrigatório, tem que estar registrada na OCENG, tá? E a gente tem um diferencial aqui, que o sistema OCENG hoje é igual o Corém também aqui em Minas Gerais, né? É uma das referências também hoje no Brasil. Então, tudo que tem referente a questões de treinamento,
treinamento, capacitação, gestão, é uma coisa que eles dão muita estrutura para as cooperativas, então quem quer montar uma cooperativa, ou quem já está aí, quiser se regularizar, eles dão todo o suporte para a cooperativa se organizar. Tem vários programas, né, vários cursos com a Fundação Dom Cabral, cursos, então, assim, que você, por ser sócio lá, você tem direito a participar, né? Então, assim, então isso é muito importante. Então, o profissional que quer se cooperar, a primeira coisa é olhar no ALSENG. Segunda coisa é olhar estatuto, regimento interno, né? Como que é essa quem comunicação. está fazendo a gestão daquela Exatamente. cooperativa. Por quê? E aí, muitas coisas assim, que as reclamações maiores são... Esses dias teve uma lá na cooperativa, né? Era no interior de Minas, e a menina falou assim que ia procurar o advogado porque ela não achava justo, porque a cooperativa estava recolhendo o INSS dela. Aí eu falei, ótimo, procura, né? E fala exatamente isso, né? Porque isso é lei, né? Isso não é discutível. Mas o valor é muito alto. Eu também acho que é muito alto, porque por cooperativismo é 20% que é o recolhido, né? Isso é lei. Então isso não se discute entre a gente, não é né? Não é uma opção entre a gente. Então hoje a gente tem um comitê, né? Dentro da OCB, foi um pedido nosso dentro da central, né? Então nesse processo nós também a gente viu essa necessidade de criar uma central onde a gente pudesse unir cooperativas em nível nacional. Até que foi quando eu conheci a Karine lá da Bahia, né? Que você conheceu ela também, sim. lá do Corém, Bahia. Sim. E aí a gente falou, não, vamos criar, então, vamos. Então criamos uma central, então, ou seja, onde todas as cooperativas de trabalho, né, do mesmo segmento nosso, a gente se unir e ganhar forças também. E aí a gente pediu ao OCB que a gente precisava ser vista, né? Então, assim, a gente tem vários problemas, a gente tem vários desafios e não tem representatividade. Quando se fala de saúde, só se olha para a Unimed, né? E a Uniodonto, que é dos dentistas. Então, nós da enfermagem, a gente ficava ali num limbo. E aí, através da central, a gente conseguiu criar um comitê técnico dentro da OCB. Eu estou como representante hoje daqui de Minas, né? Então, cada estado indicou uma pessoa, eu estou representando Minas lá. E aí a nossa ideia é essa, então a gente chegar, aproximar perto do Ministério Público do Trabalho, né, da gente criar normativas, ajudar as pessoas a criar cartilhas, né, então a gente está fomentando tudo isso, trazer seminários, encontros, né, e aí a gente trazer essas discussões e até para levar para o legislativo essas questões. Então o sistema OCB ele é muito organizado nessa questão, então a gente tem aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem a frente parlamentar na Câmara Municipal, a gente tem a frente parlamentar no Estado do cooperativismo, né? Então são coisas que a gente quer também levar a nível federal para discutir, né? Tributações, enfim, mas é nesse nível, né? Então o que cabe a nós é seguir a lei. Então, né, dentro da cooperativa, 20% de INSS, se você trabalhou um plantão, se você fez 15, se você fez 20, vai recolher até o teto, né? Teto máximo. Mas isso aqui o mais importante. Eu entendo aí que você está querendo, vocês estão melhorando todo esse desencadear de informações, mas a pessoa que tem que estar informada é quem quer. Eu não posso entrar numa cooperativa por modismo ou por eu não ter onde trabalhar. E eu acho que o que hoje acontece, as pessoas ficam em grupos de WhatsApp, buscando alternativas, às vezes, por não estar no mercado de trabalho, aí entra numa cooperativa ou acha que está entrando numa cooperativa e começa a falar mal da cooperativa e ela não é nem cooperada, ela nem faz parte de assembleia, não é? Mas nós vamos chegar nesse aspecto lá, que ele é um foco desse encontro nosso. Mas assim, então tá, eu tenho que ler. Então, olha o que nós temos que ler. Nós temos que ler o estatuto, eu tenho que ler a lei, eu tenho que saber quem faz a gestão dessa cooperativa, quem ele atende, eu tenho que buscar lá no Google as mensagens que tem lá sobre aquela cooperativa. Sim. Então, mas ser cooperado exige disciplina, porque você é quase que uma pessoa, um autônomo, um autônomo trabalhando com um grupo de outros autônomos e que, se ele quer ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais, mas ele está trabalhando com mais liberdade, ele está trabalhando com seus pares, ele pode nivelar preços. Sim. Então, ninguém aceita nada que não seja esse preço. Então, ele começa a valorizar o processo dele, o produto dele.
Sim. Mas a enfermagem ainda não entendeu isso e eu tenho absoluta certeza. Mas é importante, a enfermagem está acostumada com carteira assinada, ele está acostumado com 13º, com férias, ele está acostumado com essas questões que é do brasileiro. Sim. O brasileiro está entendendo agora uma forma de trabalhar diferente, ainda muito recente. A gente está acostumado com fundo de garantia. Nós não estamos acostumados a trabalhar e fazer reservas por responsabilidade. Hoje não, eu trabalho e a responsabilidade é do meu patrão ou é do governo, mal sabendo ele que toda a aposentadoria hoje está colocada em risco. Sim. Né? Tem muito mais gente para aposentar do que dinheiro nos caixas do governo. Quais são os direitos previdenciários e trabalhistas, entre aspas, garantidos? Você começou a falar. Eu tenho recolhimento, aí é um dever. Agora, os direitos do trabalhador que está cooperado. Direitos que você fala? Assim, os direitos. Ele tem, você falou, uma vez por ano. O INSS, o recolhimento o INSS que dá todos os benefícios, a aposentadoria, se ele precisar se afastar por mais de 15 dias por questões de doença, licença maternidade, tudo aquilo que dentro da CLT o INSS traz, ele também tem. Ele também traz. As férias, né? Então ele tem o recolhimento também, toda a produção dele é recolhido, fica retido na cooperativa, uma vez por ano ele pode ir lá e resgatar esse valor, é um valor dele, né? A gente só faz essa gestão porque a lei vem trazendo exatamente isso, falando assim, né? Olha, a população brasileira ainda não está conseguindo ainda entender como é que funciona, então a gente vai ter que criar algumas coisas para ajudar, né? Aí a gente tem seguro obrigatório, né? De acidente, de morte. Olha que legal isso. Esses são os obrigatórios. Recolhimento do imposto de renda, então toda essa parte de gestão que ele tem de imposto de renda, tudo a cooperativa faz. E que são revertidos em direito, o que ele chamaria de direitos trabalhistas, há uma lei em torno do cooperado. Sim. Que ele vai ter que deixar isso ali na mão de gestores. E isso são os obrigatórios. Além desses, a gente vai e busca outros, né? Então, assim, na Copserve hoje a gente tem parceria com farmácia, parceria com faculdades, para ele fazer capacitação com preços mais em conta. A gente tem parceria hoje com redes de assistência de saúde, né? Plano de saúde com preço mais em conta. Então, assim, a gente vai buscando uma gama de parcerias, né? Para oferecer para esses profissionais, que além dos cursos que ele já tem dentro da cooperativa, que são obrigatórios ele fazer, né? Muitas vezes de exigência dos clientes. Então, hoje, só para você ver que em Minas nós estamos começando a montar as cooperativas, né, de outras cooperativas do mesmo ramo para poder fazer esses cursos de treinamento em conjunto. Nós já estamos começando a entender, né, de falar assim, isso é um dos princípios do cooperativismo que a gente chama de intercooperação. Trabalhar junto com outras cooperativas, né? Então, hoje a gente já junta cooperativas, né? Então, hoje a Copserve, Copsaúde, Unienf, Coenf, as 4 a gente já está juntando já e começando a fazer, porque o mesmo treinamento que eu preciso fazer, a outra também precisa. Então, o custo diminui. Isso. Tem uma outra questão que, dentro aí dessas questões assim, de direitos, né? Que eu até, quando eu analisei isso, eu deixei isso aqui bem negrito, porque não são direitos previdenciários, são decisões de assembleia, dentro da lei, que colocam você sob uma lógica. Então, ser cooperado é trabalhar sob uma lógica do cooperativismo. Então, isso tem que ficar claro para a nossa enfermagem. E todas as decisões ali tomadas são para que ele, mesmo não tendo uma carteira assinada, ele tenha proteção. Agora, tem algo que fala na cooperativa assim, eu não tenho um chefe direto, eu não tenho uma escala rigorosa, eu não tenho horário definido, mas eu tenho responsabilidades. Não é? Você consegue traduzir essa dúvida da enfermagem? Sim. É porque a gente fala assim, ele tem autonomia de escolha, onde ele quer trabalhar. Hoje a Copserve trabalha em atenção domiciliar e trabalho hospitalar. Se a pessoa tem capacidade e está apto, ele vai receber demanda das duas frentes e ele vai escolher qual que ele quer. A partir do momento que ele escolhe, olha, eu quero assumir essa escala aqui, ó. Essa escala é o mês inteiro.
Então, ele vai assumir 15 plantões, então estamos contando que ele vai estar ali naqueles 15 plantões, porque o nosso cliente contrata a gente para que a gente possa lá e fornecer. Se ele precisa faltar, a gente tem uma coordenadora, né, no qual ele vai negociar com ela. Então, ele é livre para isso. Aí, o que a gente faz? Avisa com antecedência, porque o cliente quer alguém lá, e alguém de qualidade, eu não posso mandar qualquer um. E tem também não pode queimar a imagem da cooperativa. Que é o que eu falo com eles, vocês estão vestindo a camisa, é a sua empresa. Então, se vocês chegam lá, se você falta, o cliente contrata a gente para solucionar o problema dele. Se você falta, a gente está gerando problema para ele, né? E isso prejudica não só você como profissional, prejudica toda a cooperativa e coloca em risco um contrato, às vezes, com 20, 30 pessoas que estão ali trabalhando, né, corretamente. Então, a gente trabalha muito e conversa muito. A equipe, eu falo muito isso na palestra, a gente tem uma palestra introdutória. Então, antes de entrar para a cooperativa, ela tem que passar por essa palestra. Então, é para falar isso aqui, falar sobre o cooperativismo, falar o que é, contar a história da cooperativa, como que a gente trabalha, como funciona, essas regras básicas antes dele entrar. E aí, se ele tem interesse, depois que ele participou das palestras, a gente manda a documentação e óbvio que sempre fica mais dúvida, né? Porque é muita informação, é um regime diferente, a gente vai tratando isso durante o longo do período que ele está lá. Mas o que fica claro, assim, eu deixo muito claro para eles o seguinte, existe perfil. Então, tem perfil que a gente quer CLT e não vai adaptar, não adianta. Tem gente que, às vezes, é perfil CLT, vai trabalhar, gosta tanto, que não quer mais trabalhar de CLT. Porque ele entende que é muito melhor e vantagens para ele. Inclusive, ele pode, não dar só 15 plantões, dá 20. Eu quero ganhar mais. Exatamente. Eu vou dar 16 plantões. Exatamente. Pela CLT, você já começa a ter uma série de regras. Exatamente. E a mesma coisa ao contrário. Olha, eu gosto do CLT, então eu quero trabalhar CLT, porque eu tenho minha garantia e eu pego uns complementares aqui na cooperativa. Ai, que legal. Então, a gente tem vários perfis e a gente consegue ir adaptando de acordo com a necessidade ali do cooperado e com a nossa necessidade também. Então, por exemplo, tem uma demanda que é para 15 plantões, então a gente vai dar preferência para quem tem disponibilidade para aqueles, né? Mas a gente fala assim, eu quero só esporádico. Então, às vezes tem final de semana que alguém precisa trocar, alguém precisa faltar, a gente conta com essas pessoas também que faz só os pontuais. E aí faz o extra dele ali, né? Faz 3, 4 plantões no mês, já tira um extra dele ali. Então, isso tudo são coisas que a gente vai trabalhando junto com o cooperado para trabalhar essa autonomia dele, né? Então, ele não tem chefe direto mesmo, né? Ele tem essa autonomia para trocar, mas tem as regras. Então, você já não pode faltar em cima da hora. Você não tem chefe, mas você tem algo que é muito mais imprescindível, que é a autorresponsabilidade. Eu gostei muito. A cooperativa é a sua empresa, não é a empresa do outro. Não. E eu vejo pela falta de conhecimento da enfermagem que ela fala mal da cooperativa, ela está falando mal dele, porque é ele que vota lá. Exatamente. Mas aí eu entendo que ele não está numa cooperativa séria. Eu entendo que ele nunca participou de uma assembleia, porque em cooperativa, tudo é decidido em assembleia. Então, vota quanto que... então minha cooperativa está em crise, que é uma questão que eles colocam muito. A minha cooperativa não paga o piso. Não existe... Se votou lá na Assembleia que a condição financeira da cooperativa não permite, nesse momento, que ele atinja o valor X, a Assembleia é soberana? Não, a lei federal não. A lei federal não. Piso é piso. A lei é federal. Você não pode... A Assembleia não é soberana à lei federal. Então, eu não posso descumprir uma lei federal. E como é que estão fazendo isso? Porque tem tido muita reclamação que a cooperativa não está pagando o piso. Porque não está conseguindo repassar isso para o contrato. Então, assim, a nossa COPSEV, nós sentamos na diretoria, né, conversamos com os nossos cooperados e nós tomamos uma decisão de que não ia trabalhar mais com contratos que não fossem do piso. Então, ou seja, foi uma decisão nossa, que doeu na nossa carne. Por exemplo, nós tivemos 70% de perda do nosso faturamento. Então, a gente teve que redividir totalmente a cooperativa. Então, a gente chegou a ter 16 pessoas atuando dentro da cooperativa. Hoje, somos 4 para fazer tudo.
né? Então, assim, então a gente teve que redividir tudo para tomar uma decisão para estar alinhada, porque o propósito da cooperativa é valorização do profissional. Se eu aceito Para isso que eles se unem. se eu aceito um contrato que não está cumprindo o piso, que é lei, eu estou precarizando a mão de obra. E não é esse o objetivo da cooperativa. Então, nós tomamos essa decisão. Outras cooperativas tomaram a decisão seguinte: nós vamos manter os que a gente tem e não vamos abrir novos contratos que não forem a favor do piso, até ver como que vai ficar. Então, cada cooperativa tomou uma estratégia. E aí, que muitos clientes meus falaram: você não vai aceitar? Não, então tá bom, então eu vou para outra cooperativa então que não está cobrando piso. E aí começa a cobrar valor até mais barato do que já estava cobrando para pegar os clientes, entendeu? E como vocês estão fazendo isso dentro da OCB? Porque o que acontece? O grupo de trabalhadores pode falar, não, essa empresa é nossa, vamos ver até onde a gente pode chegar, né? É uma decisão nossa, eu sei que não pode burlar a lei, porque senão pode parecer uma fraude. Mas se a Assembleia toda votar, não vamos nos adaptar igual, porque tem muitas instituições que estão parcelando até que chegue no valor do piso, vocês teriam que recalcular o valor do plantão, né? Vocês teriam que recalcular a retirada mensal. Isso seria ilegal, vocês puxarem os profissionais que são donos também e falar, olha, nós estamos nessa e nessa situação, nós estamos negociando com as operadoras de saúde, porque vocês têm vários clientes, né? Sim. A operadora, Sim. que é a intermediária do cliente final, vocês têm clientes final que procuram diretamente. Sim. E é aí que você já pode começar a puxar. A operadora hoje é o grande vilão, porque a operadora não está pagando para a cooperativa um valor de contrato que a cooperativa possa pagar o piso. E ainda tem isso aqui, tem outro intermediário, que são as empresas de home care, né? Que ainda vem, é outro vilão. Então, olha, gente, a primeira coisa, nem toda empresa de home care é cooperativa. Não confundam isso. Então, eu tenho empresas de home care que estão em embates com as cooperativas. Então, e ao mesmo tempo exploram o profissional de enfermagem também, assim como operadoras de saúde exploram. Então, tem gente aí que está aceitando dar um plantão por R$50. Pois é. E aí, aí eu tenho opinião. Não há necessidade que faça isso ter bons olhos. Então, aí eu falo muito sobre isso. Então, às vezes acontece, a gente vai para algum lugar e aí a empresa quer regularizar a situação. Aí ele trabalha com todo mundo lá, vamos assim, paga 140 o plantão. Aí vai regularizar pela cooperativa, né? E aí o profissional não aceita entrar para a cooperativa porque vai receber 135. Só que ele recebe 140 sem direito a nada. Ele não está numa cooperativa, ele tem um contrato simples, não recolhe INSS, não tem seguro, não tem treinamento de curso, não tem orientação, não tem nada. Aí ele está lá, por exemplo, numa empresa de home care. Isso. E aí, quando quer para regularizar, aí ele vai receber 135, mas com recolhimento de INSS, com tudo isso, não aceita. Porque não quer recolher, entendeu? Luísa, faz uma conta aí para mim, 4.750. Vou falar um número isolado, tá? Assim, sem cálculo. Dividido, 4.750 dividido por 15. 316. Esse teria que ser o valor do plantão do enfermeiro. Hoje. Até mais, é mais. Mas eu tô fazendo. É o cálculo básico, né? Que eu tô fazendo. Que a gente faz um cálculo ainda mais elaborado. Porque aí a gente coloca aí, né? Quando a gente vai cobrar, você está falando passar pro cooperado, né? A gente sempre faz um cálculo um pouco a mais. É o que ele teria que receber. O cooperado teria que receber, enfermeiro, R$316. Agora, para ele poder receber isso, a operadora, o home care, teria que estar pagando. Exatamente. Pagando, porque ele também está ganhando, porque ele não está tendo encargos trabalhistas, ele teria que estar pagando mais do que isso para a cooperativa. Hoje, quando a gente faz a comparação, você tem uma noção. Então, por exemplo, se você pegasse um profissional CLT, né? Quanto tem?
se for fazer com o preço hoje da cooperativa, chega a dar uma economia de 30%. Para quem está intermediando. Para quem está contratando a cooperativa. Então, ou seja, se ele tivesse o mesmo profissional aí o valor, ele contratando CLT, ele contratando pela cooperativa, ele chega a ter até 30% de economia. Então, ou seja, é economicamente viável para quem contrata, é regular, está dentro da lei, traz os benefícios de segurança para os cooperados, traz todo esse, esse arcabouço, então traz essa liberdade, para que todo mundo saia ganhando. Agora, enquanto tiver profissionais que aceitam dar um plantão, enfermeiros, por R$80, nós não vamos conseguir fazer o que os médicos e os odontólogos fizeram. Por que eles fizeram? Porque eles se uniram e fecharam valores. Sim. Né? Inclusive, há pouco tempo atrás, nós tivemos aí algumas cooperativas de obstetras e anestesistas. Não, tem assim, cooperativas Eles fecharam. médicas. A gente tem aí, além da Unimed, né, a gente tem as cooperativas de trabalho médicos, que também é um sucesso. Anestesistas. Porque eles fizeram o quê? Para negociar, né? Então, mas na verdade eles não são trabalho, eles entram como trabalho, mas não é igual a gente de prestação de serviço, eles são de faturamento. Então, eles têm as tabelas e que negocia com as operadoras, e aí também faz todo esse trabalho. Então, faz o trabalho de lá. Então, todo o hospital tem hoje uma cooperativa médica. Você vai lá no Hospital Evangélico, tem a Evangelicop, aqui tem a Santa Casa, tem a Santa Cop. Então, são cooperativas de médicos de faturamento. Então, ou seja, o médico vai lá, entra para a cooperativa, a partir desse momento, onde ele prestar serviço, a cooperativa vai lá no convênio e faz toda a cobrança daquele serviço que ele faz. Antigamente, os médicos não tinham esse controle, né? Então, se ele for sozinho por conta própria prestar serviço, ele que tem que ir atrás do convênio, ele tem que negociar com o convênio, ele tem que cobrar, ele tem que ver se teve glosa, se não teve, se pagou ou não. Agora, sabe o que eu acho? A enfermagem ainda não está preparada. Ela não tem conhecimento sobre gerenciamento do preço do produto que é dela. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente tem que refletir nesse podcast. Inclusive, nós ainda não temos um potencial, apesar da cooperativa não envolver inicialmente um capital, nós não temos ainda profissionais de enfermagem que entram na cooperativa que tenham um capital. Eles entram, talvez sejam os profissionais que estão com dificuldade de inserir no mercado tradicional. Aí eles buscam esse tipo de união e eles não são unidos nem entre si naquele... Não é o cooperativismo que nós estamos vivendo. Mas isso é geral, assim. Se você for olhar, em todos os ramos a gente tem essa queixa. Todos. É um problema assim. A sociedade, em geral, ela não é criada para cooperar. É para competição. Então, por exemplo, assim, se eu vou fazer um trabalho junto com o pessoal da Unimed, a maior queixa que eles têm é o profissional, ele entra para a Unimed porque ele não tem cartela. Aí, a partir do momento que ele trabalha, que ele começa a criar um nome e tal, e é uma coisa ele que não deixa pode, de atuar com a Unimed para começar a trabalhar particular. Ele começa a resgatar os clientes que ele teve na cooperativa para ele, o que Exatamente. é uma coisa proibida nos princípios da cooperativismo. Então, assim, então, assim, aí você vai no crédito. Outro dia eu estava conversando com o pessoal do leite, né? Então, olha você ver o que eles passam. Então, a cooperativa do leite, o pessoal vai lá, se associa, né? Aí eles dão todo o suporte pro pessoal. Então, às vezes, eles aumentam a produção do leite. Qualifica o leite, o queijo. Leite, tudo. Aí, na hora de passar o leite para a cooperativa, às vezes a cooperativa paga R$1. Aí, passa um outro intermediário, paga R$105, aí por causa de R$5 ele vai e vende para o outro e não vende para a cooperativa que apoiou ele nesse processo inteiro. Já teve uma novela até que mostrou isso bem claramente. Olha aqui. Eu acho que nós estamos construindo um conhecimento que aqui também a gente não vai conseguir esgotar isso aqui, mas vai ser mesmo um estímulo para que quem quer ser cooperado, quem não está na cooperativa achando que está numa cooperativa. Nós falamos aqui das leis, é só você voltar ao início aqui do podcast.
qual é a vantagem de ser um cooperado? Vamos vender o peixe aqui da cooperativa. Isso eu sempre falo isso. Olha, primeiro é oportunidade. Então, assim, uma coisa é você buscar no mercado sozinho a oportunidade de trabalho. Uma coisa está dentro da cooperativa. Então, dentro da cooperativa já tem pessoas que estão fazendo isso para você, né? Então, está sempre buscando oportunidade. Qualificação também, né? Então, você está sempre atualizado, a gente está sempre buscando curso, fazendo capacitação para preparar esse profissional para estar no mercado. Quem está com essas dificuldades, às vezes, de inserção no mercado, né? A gente, às vezes, muitas vezes, a gente consegue essa oportunidade até do primeiro emprego, né? Às vezes você formou agora, recém-formado, não consegue trabalhar, a gente consegue preparar esse profissional, ter a oportunidade dele ir lá, treinar na instituição, e aí, se ele for bem, né, a gente ele acaba tendo a oportunidade de atuar. Então, eu acho que essa é a primeira gama que tem, né? E a segunda, essa questão quem tem esse olhar mais empreendedor, né, que é essa autonomia, dele conseguir fazer a cartela dele que ele quer naquele momento. E qual a diferença desse home care que está garimpando profissionais em grupos de WhatsApp? Gente, isso é uma loucura. Olha, eu estou precisando de alguém para dar um plantão agora à noite. Que é isso? Desespero. Que é isso? E aí a pessoa nem conhece aquela pessoa eu conheço alguém, então manda aqui para mim no privado. Gente, isso é loucura. Qual a diferença desse home care, e que não são todos, tá? E para uma cooperativa? A home care, ela é uma empresa que faz a prestação desse serviço, né, de assistência ali na atenção na casa da pessoa. Ele precisa de profissionais para prestar serviço para eles. Então, ele faz a negociação com a operadora contrata eles, só que aí eles são empresas. Então, tem um grupo ali que são donos deles. Às vezes é de um, às vezes é de três, né? Vai ter um grupo ali que é dono dele, que tem lucro em cima disso. E aí, ele precisa dos profissionais de saúde para contratar. Quais são as duas formas legais que ele pode contratar o profissional? Ou ele contrata CLT, ou é através de cooperativa. Mas aí, ele não está fazendo isso na cooperativa. Exatamente. Então, aí o que acontece? Aí começa a vir as fraudes. Então, assim, eu já tive aqui, tem empresa aqui que tem mais de 20 anos no mercado, que eu já fui lá umas 3 vezes. Depois da terceira vez eu falei, não vou mais. Né? Porque chama, fala que quer negociar, porque quer regularizar a situação deles. Aí a gente faz a proposta. Aí ele fala assim, não. Ele fala comigo, na minha frente. Não, eu não vou, tá muito caro essa proposta. Eu faço risco. Então, ou seja, eu prefiro pagar mais barato direto para profissional e economizo o resto do dinheiro. Porque se alguém entrar na justiça, aí eu vou e pago para ele, eu negocio com ele. Mas só que mais importante do que alguém entrar na justiça, muitas vezes ele está colocando a sociedade em risco. Sim. Então, apesar das dificuldades que um conselho e toda a sua equipe de fiscalização tem para fiscalizar uma home care, porque nós não podemos entrar na casa do cliente, sabe? Isso. E aí nós não podemos, Luísa. E tem essa questão, porque aí, quando você vai ver assim, às vezes passa assim, né, como uma home care de referência. Porque não, você chega lá, tá com CLT. Tem os papel, internos. tem escalas, tem tudo. Mas os que estão na casa, entendeu? Os que estão na casa não tem, às vezes é contrato mesmo, não tem nada. Eu queria que a enfermagem, nós estamos lutando até junto ao Ministério Público para que a gente possa ter mais acesso a essa fiscalização. Sim. Porque a gente só fiscaliza instituições de saúde. E denunciar, né? A gente denunciar, eu acho que é o mais importante por causa disso. Mas só que muitas vezes eles são coniventes, porque é isso que eu falo. Porque às vezes eles brigam. O profissional Ele é conivente, porque às vezes, igual eu tô falando com vocês, eu já tive vários exemplos. E não é só na enfermagem, não. Tô falando isso em geral. Mas nós temos que fechar na enfermagem. Por exemplo, já teve caso de fisioterapeuta que trabalha por sessão ganhando R$50 líquido, que a empresa ia lá e pagava, sem nada. Ela dava R$50 pro cara, né? Contrato de boca, aí o cara apresentava lá, fiz 100 sessões, ele ia lá e pagava o valor. Aí negociamos para fazer através da cooperativa, ele ia ganhar R$48. Ele, não, R$48 eu não quero, eu quero 50. Aí por causa de R$2, aí mesmo assim, ele tendo o INSS dele recolhido, ele tem no fundo de descanso, eu acho que tudo. O pessoal não está entendendo. A necessidade. Tem gente que fala, Socorro, você está falando isso porque eu não critico quem faz isso. Eu estou apenas alertando. E hoje quem mais denuncia o atendimento domiciliar, colocando a enfermagem em risco, é a família. É a sociedade que está trazendo isso
para o âmbito das discussões. Sim. Então, nós temos... E, ao mesmo tempo, de vez em quando, o enfermeiro, ou técnico, ou auxiliar denuncia maus tratos dentro da família. Mas sempre entre a enfermagem e a família tem uma empresa. E se essa empresa não for séria, seja ela home care, seja ela cooperativa, seja ela operadora de saúde, o único prejudicado É o profissional. é o profissional e a sociedade. Então, assim, a gente tem que ter isso tudo muito alinhado, né? Então, assim, na COPSEB a gente tem muito alinhado essas questões. Então, assim, já teve casos da cooperativa retirar o atendimento de uma casa por tratamento de racismo. Assim, a gente não é conivente. Sim. Já teve vezes quando ia passar pra gente falar, olha, mas não pode passar pra... você vai montar a equipe, vai assumir essa casa, mas não pode ter pessoas negras. Por que não? Eu vou mandar por qualidade, isso né? é crime. Crime. Aí eu falei, então você nem passa pra gente, porque não é um tipo que a gente não é conivente. Então pode passar para outra cooperativa, passa para outra empresa, esse tipo de coisa. Então é uma coisa muito de alinhamento nosso com o nosso propósito, com os nossos princípios, né? Já teve situações de maus tratos na casa, do tipo de não dar um lugar, dar um banquinho. Não tem... Sem encosto pra pessoa passar 12 horas. A pessoa não tem uma hora de à noite. alimentar, ela tem direito, não? Entendeu? Então, assim, já teve casos, a gente tá com contratos que pagava muito bem, aí isso há muito tempo atrás. Mas, por exemplo, a gente tava numa instituição que deixava o técnico com 10 pacientes. Então, a gente foi lá, conversou. Aí, conversou segunda, porque a cooperativa a terceira. também pode estar dentro do hospital. Sim. E aí, na terceira vez, eu falei que, olha, se o meu profissional cometeu um erro aqui, eu não posso falar com ele que ele cometeu o erro, porque ele tá sendo sujeito aqui a uma sobrecarga enorme. E aí eu vou ficar aqui até que ponto, colocando em risco esse profissional? Então a gente suspendeu o contrato. Era um contrato ótimo, que financeiramente era super rentável, o profissional ganhava muito bem, entendeu? A cooperativa também, né? Mas aí, até que ponto? Não é o objetivo da cooperativa. Então a gente suspendeu, né, o atendimento desse cliente porque não estava adequando. Teve uma vez que a gente ficou 2 meses nesse cliente, que aí a menina que era administrativa começou a colocar os técnicos para limpar o lugar. Falar uma coisa, manter a higiene do lugar faz parte do técnico. Não, tem que fazer almoço, limpar agora, a casa. Coisa, aí a mulher com umas unhas enormes, assim, falava assim, mas até eu, quando eu chego aqui, eu passo um pano. Eu só olhava pra cara dela e falava, então você continua passando pano. Meus cooperados não. Né? Os meus cooperados não vão continuar, não. E já fala assim, os meus cooperados, não. Luísa, não. Isabela, tenha certeza que o que nós trouxemos até aqui, que a gente também tem um limite de tempo, já vai clarear em muito a nossa enfermagem. Sim. Eu acho que nós estamos precisando fazer um outro encontro de cooperativas. Eu quero contar com você. Né? Nós precisamos discutir. Nós discutimos com a presença de advogados, precisamos de novo, precisamos dar um curso de cooperativismo para a enfermagem, para ver se ela anima mais, a fortalecer. Eu acho que não é nem criar mais cooperativas, eu acho que se nós tivéssemos... Ajuda aqui, por favor, Laura. Vai dar certo. Eu vou continuar falando aqui, tá bom aí, Vinícius? Eu acho que o grande futuro da enfermagem não é criar mais cooperativas, é ter uma cooperativa forte. Sim. Sabe, você tem uma cooperativa que ela consiga bloquear atravessadores que possam estar querendo fazer fraude trabalhista. E é isso assim, esse é o nosso papel, talvez até com a central, né? Agora com esse comitê técnico, a gente está tentando buscar fazer isso. Mas o mais legal ainda, eu acho que... Não, vai ficar sem o som. Vinícius, chama a Laura. Você está conseguindo? Gente, nesse momento aqui, nós estamos tendo um problema técnico. Já deu certo, Vinícius? Pronto, deu certo. Muito bem. Ok? Então depois foi um problema técnico, já mas nada bala. A nossa convidada continuou, mas eu não podia deixar. É melhor? É melhor. Aí eu anoto aqui. E eu esqueci qual pergunta que eu fiz. A gente estava falando sobre a questão do entendimento da enfermagem. Não, eu vou voltar. É assim, ó. Crescer. O que acontece aqui? Eu não sei nem se eu vou deixar cortar ou se a gente vai cumprir nossa meta, que é isso. Nós estávamos aqui, antes de dar esse problema técnico, falando
que nós precisamos, nesse encontro aqui, nascer outro, porque o que nós já falamos aqui, ele trouxe um entendimento. Ele trouxe um entendimento de grande parte das reclamações e das dúvidas dos profissionais de enfermagem, e nós tínhamos um compromisso de esclarecer os principais pontos e principalmente a questão do piso. A cooperativa é obrigada, por lei, a pagar valores de plantão compatíveis com a lei do piso ou retiradas mensais ou quinzenais de acordo com o piso. Bem, porque na verdade o que tem que ficar claro é que não é a cooperativa que paga. A cooperativa ela organiza o processo. Então, quem paga é o cliente, né? Então, assim, eu vou lá, fecho o contrato, cobro, o profissional vai lá, presta serviço, eu cobro aquele serviço e aí repasso para o cooperativo. É retirada. Isso. Então, o que tem que ficar claro é que a cooperativa que não quer pagar. Então, às vezes não é a cooperativa que não quer pagar, né? Mas aí ela é responsável se ela não consegue repassar esse valor os gestores, no contrato. Principalmente. Exatamente. Né? Mas quando eu falo a cooperativa paga, é porque de lá que o recurso sai. Então, a cooperativa paga sim. Ela repassa o valor que é do então cliente. Ela paga. Então, assim, não adianta a gente florear isso, não, também, Isabela, porque ela recebe o dinheiro. Isso. E ela tem que gerir todos os contratos. Isso. Para que o contrato seja efetivo, eficaz para o pagamento do piso. Exatamente. Ok? É isso. Mas aí, qual que é o futuro das cooperativas de enfermagem? Então, a gente tem um viés muito amplo, né? Então, eu fico vendo assim, hoje está muito as OS assumindo, né? Montando associação, assumindo hospital. O meu sonho é que a gente tivesse a oportunidade da gente assumir um hospital. Mas enquanto tiver cooperativas pequenas e pessoas que não entendam, não adianta. Exatamente. Aí a gente fica pensando em pequeno, então, por exemplo, agora começou, né, a incentivar os enfermeiros a começarem a ter seu próprio consultório. Isso tudo pode ser feito em cooperativa, né? Então, assim, às vezes para um enfermeiro ficar com um consultório é caro. Então, pode ser dentro da cooperativa ter um consultório compartilhado, né? O que querem fazer visitas, vender palestras, né? Vender os seus atendimentos, tudo pode ser muito mais facilitado dentro da cooperativa, né? A gente já tem um mercado, a gente já tem clientes, né? Hoje a gente está observando aí outros mercados, né? Então, por exemplo, assim, hoje está em voga aí a NR01, né? Falando sobre a questão aí da psicossocial dentro das empresas. Isso tudo a cooperativa pode estar atuando junto com as empresas, né? Preocupando com a saúde mental, né, dos profissionais. A enfermagem está nessa linha de frente aí para poder trabalhar dentro das empresas. Então, é um mercado muito grande que a gente tem. Agora, eu posso falar uma coisa? Eu acho que você falou de OS. A OS entra para fazer uma gerência de um grande hospital porque ele entra com um respaldo financeiro também. Ele sabe que ele vai precisar lucrar. As cooperativas, se a enfermagem tivesse uma cooperativa mesmo de enfermagem grande, não é só essas pequenas, se fortalecessem, se unissem em uma cooperativa só, talvez ela teria força para entrar numa disputa aí para gerenciar a unidade de pronto atendimento. Só que eu acho que vocês precisam... o resultado que dá é volta para os cooperados. Isso, mas vocês precisam parar de poetizar a cooperativa. A cooperativa, apesar de todo o princípio do cooperativismo, ela tem que ter lucro. Porque se ela não tiver lucro, ela não dá para... Você entendeu? Então, a gente porque assim, a gente fala muito sobre isso, porque na lei... A lei fala que o Dr. Ronaldo Sucato, que é o presidente do Sistema OSENG, ele fala muito sobre isso. Porque ainda, além disso, de cooperativas também tem um viés no estatuto, né? No regimento, na lei, tem assim, ó... É o bem comum, o bem da comunidade, eu entendo. Isso, a gente tem o seguinte, ela não é fins econômicos, ela não é fins de lucro, ela tem fins econômicos. Isso. Então...
não pode se falar que é uma cooperativa que tem lucro. Então, então, a gente tem resultados. Mas resultados positivos. Lucro para a empresa. Mas aí, o Dr. Ronaldo Sucata, ele fala assim, não existe paraíso social em cima de ruínas econômicas. Sim, isso. Então, ou seja, a gente tem que estar bem economicamente Isso, para poder fazer então, bem para a nossa o que nós temos que chamar para que a enfermagem, a cooperativa de saúde de enfermagem, ela cresça. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, só para vocês verem aqui, ó, questões de números, né, que a gente está falando. Aqui, ó, no mundo, tá? São mais de 3 milhões de cooperativas, 1 bilhão de cooperados, tá? Trazendo aqui para o Brasil, aqui, ó, só para a gente pegar aqui o marco aqui da Unimed, né? Aqui em Minas. Aqui, ó, patrimônio, tá? Da Unimed. 3 bilhões 660 mil reais. Mas você pode ter certeza que eles estão pensando em muitos resultados positivos. Sim. Então, se você, é isso que eu estou falando. Então, eu acho que a enfermagem ainda não entendeu que a cooperativa, quem quer cooperativa, não está buscando vaga de emprego, está buscando crescimento. É isso. Através de um empreendedorismo que tem um princípio lá que é o cooperativismo. Então, enfermagem, na cooperativa, você não procura vaga de emprego porque você não achou vaga no mercado. Você tem que ir com um espírito de luta, de empreendedorismo, de coragem, porque é união para mostrar que o seu serviço tem um espaço certo, tem um valor. É isso, então não vamos confundir. Mas, infelizmente, nosso tempo está esgotando e é um assunto muito rico. E eu sempre quis debater isso com você nesse sentido. Não vamos poetizar, vamos pôr força, vamos pôr energia nas cooperativas. Sim. E a nossa equipe está aqui querendo saber de cooperativa. Você quer saber o que o enfermeiro tem dúvida, o que o técnico ou o que o auxiliar? Vamos pegar o técnico, que é o nosso maior número. Opa! Nós já conferimos a carteirinha dele? Não, eu vou conferir. Pera, que aqui também, até para responder, tem que perguntar, tem que estar legal, tem que estar com a carteira em dia. Olha aqui, ó, recebemos agora de Matozinhos. Olha, ó. Então, esse técnico aqui é de Matozinhos, a carteira dele está em dia e faz a seguinte pergunta para a nossa convidada. Vamos lá. O técnico pode ser da diretoria de uma cooperativa? Claro, qualquer cooperado pode ser, da diretoria, do conselho fiscal, que também é um órgão muito importante, né? Então, tudo isso tem que estar muito claro, muito definido no estatuto, como que participa, como que monta a chapa. Então, isso tudo, quando ele entra para a cooperativa, uma cooperativa clara, né, que tem esse processo de gestão, já apresenta para ele, né? Por exemplo, na COPSEB a gente tem o código eleitoral. Então, tem que falar lá de quanto tempo tem eleição, como que monta uma chapa, né? Então, a gente já explica tudo isso para ele já no processo. O Conselho Fiscal, ele é anual, então todo ano tem que ter eleição, são 3 membros efetivos, 3 suplentes. Que legal. A gente abre a vaga, tipo assim, com mais de um mês de antecedência, então a gente divulga para os cooperados para eles se candidatarem, a gente faz a peçazinha deles para eles fazerem campanha entre eles, né? Porque no dia da assembleia, os cooperados votam, né? Os 6 mais eleitos, né? Os 3 primeiros são os efetivos, os 3, né, próximos são os suplentes. Então, isso é que ele vai acompanhar o trabalho do Conselho Administrativo, ou seja, a gente é eleito por 4 anos, mas a gente não tem autonomia para fazer tudo sozinho, né? Então, o Conselho Fiscal também vai lá, fiscaliza, direciona, né? Para saber, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal. Então, o último que a gente teve foi muito legal, porque, inclusive, surgiu ideias, eles deram sugestões pra gente de coisas que a gente pode implementar para melhorar o resultado da cooperativa. Ai, que bacana. Ô, Isabela, é tão bom conversar com você, você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que você me trouxe de conhecimento com relação à cooperativa. É uma luta árdua e você é guerreira.
você é uma pessoa que brilha os olhos quando fala de cooperativa, e é por isso que você está onde você está. Olha lá. Tatuei, somos copy. Olha lá. Então, assim, gente, se vocês têm dúvida, eu vou pedir a Isabela para deixar o contato dela, a rede social dela, para que vocês realmente busquem a informação no lugar certo. Se você quer conhecer de cooperativa, você vai ouvir esse podcast, vai assistir esse podcast, vai divulgar esse podcast, por favor. E eu vou pedir à equipe técnica, sabe, Luísa, para dar bastante ênfase nesse conteúdo que foi aí linkado. Então, eu queria agora, nesse momento, que você deixasse aí a sua mensagem final, sua rede social. Então, gente, é isso, né? Eu acho que esse é o momento de oportunidade, né? Da gente estar crescendo, da gente unir. O cooperativismo, ele fala muito sobre isso, né? Para que fazer sozinhos se a gente pode fazer juntos, né? Então, acho que é essa a ideia. Eu me coloco à disposição para fazer palestra. Quem tiver já montado uma cooperativa, eu hoje também trabalho com consultoria, eu dou cursos e faço essa parte de processo também de regularização, documentação. Então, o que eu puder contribuir também para as cooperativas que já formaram e às vezes não sabe se está adequado ou não, né? Então, me coloco à disposição aí para apoiar. Aqui Em toda Porém, Minas Gerais, hein? Não, no Brasil. Aí, ó. Eu presto consultoria com o pessoal do Distrito Federal, né, da Bahia, tem cooperativas lá de Salvador, que a gente... Um abraço, né, pro pessoal lá da Bahia. Pro pessoal lá. da Bahia, né, hoje nós temos dentro da Central, a gente tem representantes Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Recife. Isso aí. Então, assim, o contato, né, da cooperativa é Coop SEV, né, SEV. Então, tá lá nas redes sociais. Tem o meu também, que é Bela_LS. Então, pode procurar me chamar lá também. E estou à disposição, que, né, precisar, estou aí, tá? O que você achou, Luísa? Excelente. O que você achou desse tema? É um tema essencial e eu acho que, como a gente disse lá no início, que é desmistificar muita coisa, você esclareceu muita coisa aqui, porque tem gente, como a gente conversou antes, né, nos bastidores, acho que cooperativa, assim, juntou um grupo aqui e que não tem lei, regimento, então é tudo bem estruturado, existem muitas vantagens para os profissionais que se cooperam. A gente entende também que não é para qualquer pessoa, mas que quem se dispõe a estar numa cooperativa, que seja para fazer a cooperativa crescer também, que seja para agregar valor para essa cooperativa, porque como você disse, o trabalho de todo mundo, essa cooperação é que faz a cooperativa crescer e todos crescerem. Uma dúvida aqui. Eu sou um cooperado, não estou tendo respostas da minha cooperativa. Com relação, esse é um grande questionamento, com relação ao meu a minha retirada, incompatibilidade com o piso, onde eu denuncio? Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Ok, gente? Ministério Público do Trabalho. Sindicato tem a ver com cooperativa? Não representa. Sindicato não representa a cooperativa. É isso. Muito bom. Então, para você que assistiu esse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, coloca aí o que você achou, se você já conhece cooperativa, se você já é um cooperado, se você tem interesse em saber mais, a Isabela passou as redes dela também. Então, compartilha com outros profissionais para a gente também divulgar essa informação, divulgar o que é uma cooperativa, quais são as possibilidades de atuação. Então, é isso, né, Sofia? Eu amei. Finalizar, vou entregar para você aqui, então, esse aqui é o anuário do cooperativismo. Vai fazer parte do nosso acervo aqui, ó. Nós estamos recebendo aqui, vamos colocar na nossa biblioteca, o anuário de 2025, né? Informações econômicas e sociais do cooperativismo mineiro. E eu espero que em breve tenhamos no anuário grandes cooperativas da enfermagem com seu capital, com seu agrupamento e mostrando aqui através de números que o cooperativismo dá certo. E se dá certo para outras áreas, vai dar certo para a enfermagem também. Mas a cooperativa tem que ser séria, tem que estar lá registrada nos órgãos
corretos, não é? Então, vamos ficar atentos. Luísa, eu acho que a gente já pode se despedir. Sim, sim. Excelente. Agradecer a Isabela pela essa conversa, ter trazido tanto esclarecimento aqui e que a gente tenha mais cooperativas atuantes e de forma correta dentro da lei, dentro do que prevê as normativas, e que os profissionais se posicionem quando estiverem dentro de uma cooperativa também, no sentido de... É igual a assembleia de condomínio. Não adianta eu querer reclamar que o condomínio está ruim se eu não participar e colocar minhas ideias. E não me posicionar, não contribuir com ideias e com melhorias. Isso. Não adianta. Gente, muito obrigada. Vocês também podem sugerir quem é que vocês querem ouvir aqui no Enfermagem Pode. Porque no Enfermagem Pode, a gente tem colocado essa cadeira e esse microfone à disposição da nossa enfermagem mineira e brasileira, porque a gente sempre entrega para o nosso convidado esse cartão. É pelo conhecimento de pessoas como você, Isabela, que temos a certeza de que a enfermagem pode. E você aí, quem você acha que pode vir falar para essa enfermagem e fortalecer ainda mais a nossa classe? Gratidão pela sua participação. E leve aqui também esse nosso botão de enfermagem, mais valorização. Ó, Vinícius, foca aqui. Essa é a nossa lei. Enfermagem, mais valorização, mais inovação. E cooperativismo é inovação. Aqui para você. E aí a gente pode terminar muito alegre. Muito Cumprimos bem. mais uma vez a missão. Isso. Né? Então pega um membro da equipe aí para terminar junto. Você eu quero um membro você aí. quer quem? Dá o auxiliar. Que lá, legal. Você tá com a Cora aí, eu vou terminar com um também, né? Olha aqui, ó. Termina aí com o técnico. Isso. Né? Mas eu não vou deixar de colocar minha colega aqui também, não. Meu colega aqui não. E Cora também. Gente, aqui a enfermagem está unida. E é isso que a gente quer. Isso mesmo. Brilhantismo, empoderamento, autonomia. Porque a enfermagem pode.